Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Amém. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. Apocalipse 2, verso 8, mesmo assentados, assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se autodeclaram judeus e não são, senão antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Vamos repetir juntos aí a última frase do verso de número 10. Repete comigo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Queridos, hoje nós estamos trabalhando um culto temático. Eu não sei se você sabe, mas adotou-se o primeiro domingo após o dia de Pentecostes. Domingo passado foi o dia de Pentecostes, e um domingo depois, no mundo inteiro, eles se reúnem no conhecido DIP, Dia da Igreja Perseguida. E é por isso que nós estamos aqui, com essas correntes, com a cruz ali, com o cone impedindo o acesso. E esse ano, a igreja que nós estamos orando em especial é a igreja lá na Coreia do Norte. Nós vimos alguns testemunhos e todos esses relatos aqui nas cartas às igrejas que foram lidas são testemunhos fidedignos, verdadeiros, de gente de carne e osso como eu e você, que também comunga da mesma fé em Jesus de Nazaré. No entanto, eles vivem debaixo de um regime totalitário, de um regime que impede a confissão do nome de Jesus, de ter a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, nós temos um outro vídeo aí que eu não vou colocar, mas o vídeo ele tem a ver com algo que as crianças são submetidas. Então, lá na classe das criancinhas pequenas, a professora fala assim: olha, eu gostaria que vocês, quando chegassem na casa de vocês, procurassem o livrinho de capa preta. Se houver um livrinho de capa preta, vocês tragam amanhã na escola, que eu darei para vocês balas, bombons, chocolate, biscoito. Então, quem trouxer um livrinho preto que tiver lá na sua casa, vai receber esses presentes. E aí conta o relato verdadeiro de uma menina que ouviu isso da professora e foi para casa, e ela sabia que à noite, no finalzinho da noite, quando todos os filhos iam dormir, a mãe dela ia para a sala e ela enfiava a mão por trás do sofá e pegava um livrinho de capa preta para ler. E a menina chegou, foi correndo em casa, procurou, pegou o livrinho, abriu, e ela percebeu que era uma Bíblia, mas não sabia o que era aquilo. No dia seguinte, ela foi correndo para a professora, porque ela queria ganhar biscoito, bolacha, bombom, e aí ela entrega a Bíblia, aquele livrinho de capa preta para a professora, e a professora fala: qual é o seu endereço? Para encurtar a história, aquela menina foi a que denunciou os pais foram presos e mortos por esse regime, pelo simples fato de ter na sua casa um livrinho da capa preta. Então esse é o regime. Nós, enquanto brasileiros, desfrutamos de todo o conforto, podemos estar aqui, você saiu da sua casa, se preparou, veio para a igreja, eu me preparei, vim para a igreja,
estou aqui anunciando o Evangelho, né, com liberdade, sem qualquer cerceamento, sem qualquer limitação. Você pode andar, né, com o livrinho de capa preta. Quantas versões da Bíblia você tem na sua casa? Então a gente tem Bíblia preta, tem Bíblia vermelha, tem Bíblia marrom, tem Bíblia cor-de-rosa, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do jovem, tem Bíblia do obreiro, tem Bíblia da sogra, né? A gente é lógico que eu não ia deixar de falar isso, né? Então nós temos aí uma quantidade tremenda de Bíblias, temos acesso, né, às igrejas, e ninguém nos impede disso. Então, quando a gente fala de uma igreja perseguida, isso parece que está muito distante da gente, né? A gente não tem compreensão de como que isso pode afetar as pessoas, e por isso nós preparamos esse momento. A nossa igreja, junto com mais de 10 mil igrejas no Brasil, estão de alguma maneira nos seus cultos nesse domingo, nas escolas dominicais, estão reservando um momento especial de oração em favor dos cristãos que sofrem perseguição lá na Coreia do Norte. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, essa questão de perseguição, ela não é privilégio apenas, né, daquelas 50 nações que estão ali sofrendo, né, os cristãos estão sofrendo perseguição. O texto que nós lemos, na carta, na igreja em Esmirna, era também uma igreja que sofria perseguição. E eu queria hoje então olhar para esse texto muito brevemente, para depois a gente poder orar pelos cristãos na Coreia do Norte. O texto de Apocalipse, você sabe, João é alguém da igreja perseguida. João é um ancião com mais de 90 anos. Há quem diga que João, quando foi preso e foi exilado para a ilha de Patmos, uma ilha vulcânica junto ao mar Egeu, esse homem com 95 anos, há quem diga que ele tinha 95 anos quando ele foi preso. A ilha de Patmos era uma ilha onde os presos políticos e religiosos eram mandados, e eles eram enviados para lá para morrer. E João é enviado, ele era pastor da maior igreja da Ásia Menor, que era a igreja em Éfeso. Ele era pastor nessa igreja quando ele foi preso, e lá na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação, a revelação dos acontecimentos dos últimos dias. E nessa revelação, ele, logo nos primeiros capítulos, toma conhecimento das igrejas na Ásia Menor, no número de 7, lógico, haviam mais igrejas, mas ele recebe essa porção aí, desses textos a partir dessas igrejas. E Esmirna é uma dessas igrejas. E é interessante quando a gente lê as igrejas, as cartas às igrejas da Ásia Menor, a gente vê que há uma fórmula. A igreja é apresentada naquela cidade, Jesus se auto-apresenta com alguma característica peculiar àquela cidade onde está sendo apresentado. Há alguns elogios às igrejas e há algumas críticas terríveis às igrejas. E no final, há um chamado ao arrependimento daqueles erros e é dada uma promessa: ao que vencer, darei isso, darei aquilo. Há um detalhe muito especial na igreja em Esmirna: não há nenhuma reprimenda de Jesus. É aquilo que Jesus vai entender a respeito da igreja. Essa igreja em Esmirna é uma igreja em ordem. Não há nada para ser denunciado daquela igreja. Não há nenhuma crítica de Jesus àquela igreja. E só para que você entenda um pouquinho o contexto e por que Jesus se apresenta como se apresentou, por que é falado algumas marcas da igreja e da dificuldade que a igreja está enfrentando, tudo tem a ver com Esmirna. Esmirna, nessa época aqui, era uma igreja milenar, era uma cidade milenar. Esmirna está a 55 quilômetros de Éfeso. É a segunda cidade mais importante naquela época da Ásia Menor. Era a cidade mais bonita da Ásia Menor. Há quem diga que a sua população chegasse em torno de 100 mil habitantes.
Havia ali uma quantidade muito grande de judeus, obviamente, pelo comércio muito intenso que existia ali em Esmirna, porque Esmirna era uma cidade portuária, e dali escoava tudo aquilo que era produzido, que era preparado, era ali o lugar do escoamento dessas mercadorias. Então os judeus, que são comerciantes desde sempre, estiveram ali de uma maneira muito intensa, muito presente, muita gente judia ali estava naquela cidade. Aquela cidade, ela tinha umas características muito importantes, e Paulo, ele empresta essas características para falar das suas cartas. Os Jogos Olímpicos aconteciam em Esmirna. O maior anfiteatro da Ásia Menor, o maior estádio da Ásia Menor estava em Esmirna. Era em Esmirna que os vencedores das provas recebiam uma coroa, e era colocada uma coroa, Stéfanos, né? A palavra no grego é Stéfanos. Nós temos uma Stéfane aqui, né? Lá tem a Stéfanos, é uma coroa de louro, uma coroa que era aquela coroação dos atletas. Mas essa cidade não era só importante pelo seu comércio, pelo porto que ela acolhia, não é só importante pelos Jogos Olímpicos que aconteciam ali, ela era um símbolo de ressurreição. No ano 70, por conta de terremotos, essa cidade foi devastada, ela foi destruída, e ela por 400 anos não existiu. E ela ressurgiu das cinzas 400 anos depois e se tornou essa cidade aqui em que João recebe essa palavra, a igreja que existia agora nessa cidade que ressuscitou. É por isso que Jesus, ao se apresentar àquela igreja presente naquela cidade, diz: fui eu que estive morto e revivi, e estou vivo pelos séculos dos séculos. Era uma alusão à ideia que se tinha daquela cidade, que havia morrido e ressuscitado. E Jesus se apresenta como o primeiro e o último, como aquele que morreu, mas estava vivo, para dizer que Ele é o Senhor que venceu a morte, louvado seja o seu nome. Agora, essa cidade, ela era também conhecida pela sua fidelidade a Roma. No ano 126 a.C., ela construiu um templo à adoração de Roma. Roma era adorada como uma deusa. E no ano 125 ou 126, a cidade de Esmirna construiu um templo para que Roma pudesse ser adorada. E no ano 20 e pouco antes de Cristo, Esmirna também, ela erigiu um templo para adoração aos imperadores romanos. Olha só que coisa terrível. É por isso que a Bíblia fala que era ali que existia a sinagoga de Satanás, pela quantidade de judeus, e pelo fato deles perseguirem a igreja, e pelo fato deles estarem atrelados na cidade, e nessa cidade sob o Império Romano, essa cidade era aliada e fiel ao Império Romano, e ajudava na perseguição dos cristãos. E o que eu queria nessa noite pensar com você, à luz desse texto, querido irmão, querida irmã, é o seguinte: que Jesus, diz o texto bíblico, Ele conhece a realidade da igreja. Quando João recebe a mensagem às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia Menor, Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. E aquele que anda no meio das igrejas, conhece as igrejas. E o que diz respeito a Esmirna, é que Jesus, que está andando no meio da igreja, conhece a luta e a tribulação e a perseguição que a igreja está enfrentando. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja aqui, não vivendo uma perseguição como os crentes lá na Coreia do Norte, não vivendo uma perseguição como os crentes em Esmirna sofriam. Mas talvez você esteja aqui comigo, junto nesse culto de louvor a Deus, alusivo à igreja perseguida. Você de alguma maneira está vivendo um tempo de tribulação. A palavra aqui, tribulação, tem a ver com aquele que está em aperto,
A ideia é de alguém que está sendo sufocado, a ideia é de alguém que está sendo apertado, a ideia da tribulação é de alguém que está vivendo por uma pressão muito grande, e talvez você tenha entrado aqui nesse lugar, vivendo assim, pressionado, atribulado. Deus te trouxe nesse lugar para revelar a você, Ele conhece a tua luta, a tua tribulação, Ele sabe do aperto que você está enfrentando. Quantos estão enfrentando um aperto familiar? Quantos estão enfrentando um aperto financeiro? Quantos estão enfrentando um aperto da alma? Sabe aquele nó na garganta, aquela sensação difícil, de aperto, de que parece que está faltando ar, e a sensação que se tem é que ninguém está nem aí, é que ninguém conhece. Nessa noite Deus te trouxe nesse lugar para dizer a você que está vivendo em luta: eu conheço a tua tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que ele fala é que ele não só conhecia a tribulação daquelas pessoas, como também conhecia a pobreza delas. E por que é que a igreja em Esmirna era pobre? Por duas razões. Porque a maioria dos cristãos que moravam naquela cidade eram escravos sob o Império Romano. Eles eram escravos, não tinham direito a nada, mas foram alcançados pelo Evangelho, porque não há corrente que impeça o Evangelho de ser propagado e alcançar o coração das pessoas. Louvado seja o Senhor. Mas eles eram pobres, pelo fato de serem escravos. E a segunda razão, porque Jesus diz que conhecia a pobreza deles, é porque aqueles que eram mais abastados ficaram pobres por causa da fé em Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, diz sobre esse contexto aqui, nessa época da igreja primitiva. Eles eram perseguidos e tinham seus bens espoliados. Capítulo 10 fala isso, que os crentes que professavam o nome de Jesus, a fé em Cristo, que haviam rompido com o judaísmo e profetizavam e declaravam que Jesus é o Senhor, não o imperador romano era um Senhor digno de adoração, mas só Jesus era digno de adoração. Eles tinham seus bens roubados, suas casas saqueadas, e eles, a despeito dos seus espólios, eram fiéis a Deus, glorificavam ao Senhor, e por isso eles se tornaram pobres materialmente. Mas Jesus traz uma revelação tremenda. A igreja que era pobre, na verdade era rica, porque ela era uma igreja rica espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma das igrejas que batiam no peito e dizia: eu sou rica. E Jesus disse: você não sabe que é uma igreja miserável, pobre e nua. Você acha que você tem dinheiro e que esse dinheiro é a tua riqueza. A verdadeira riqueza não é material, a verdadeira riqueza é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos uma época do consumismo, vivemos uma época de que ter nos dá status, e nós esquecemos que melhor do que ter é ser. E aquela igreja entendeu que ela podia não ter muita coisa, mas ela era uma igreja fiel àquele que morreu por ela e a resgatou, perdoando os seus pecados, através do sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Agora olha só que coisa interessante, essa igreja que era atribulada e que o Senhor conhecia, essa igreja que era uma igreja pobre, mas o Senhor dizia: tu não és pobre, tu és rica, porque você é humilde espiritualmente, você pode não ter bens nessa terra, mas você é rico na fé, você é rico espiritualmente. Ele diz o seguinte: ei, convém que vocês sofram. Olha que difícil isso. O Senhor Jesus diz: vocês irão sofrer. E crente nesse mundo não é sinônimo de isenção de perda, de isenção de sofrimento, de isenção de dor. Eu já disse alguma vez aqui, certamente, que eu imaginava que eu chegaria no final da minha vida, e eu quero viver bastante, quero viver uns 150 anos, e eu olhava de lá, no final da minha vida para trás, e eu pensava assim: eu vou olhar para trás e verei
todos os livramentos que Deus propôs na minha vida. Eu pensava que pelo fato de ter abandonado a minha vida secular e me consagrado integralmente ao ministério, fato de ter casado com a Silvia e ela também ter aberto mão da sua vida profissional para ser a mulher do pastor, que muitas vezes nem nome tem. Teve gente que chegou aqui e falou: pastor, não sei quem é a sua esposa, ela não vem no culto? Falei: não, ela vem para trabalhar, ela não aparece mesmo, ela fica na retaguarda, ela fica lá em cima, ela fica com as crianças, ela não quer aparecer, mas é a minha intercessora, ela é intercessora dessa igreja, né? Mas ela também abriu mão de tudo para ser a simples esposa do pastor Vladimir, que muitas vezes não é nem conhecida pelo nome, é a esposa do Vladimir. E eu pensava que por conta disso, de ter me consagrado integralmente ao ministério, quando eu chegasse lá no final da vida, eu olharia para trás e Deus teria me poupado de toda a dor e de todo o sofrimento. Até que a primeira gestação da Silvia correu tudo bem. Quando o filho nasceu, 3 horas depois ele morreu. E pela primeira vez na minha vida eu chorei. Pela primeira vez na minha vida eu busquei o ombro da minha esposa para chorar e nós choramos juntos. E pela primeira vez na vida eu estava sofrendo uma dor que até então eu nunca tinha tido. Eu falei: Deus, eu imaginei que eu chegaria lá na frente sem dor. E ele falou assim: mas onde eu disse isso na palavra? O que eu disse é que eu estaria com você na dor, Vladimir. E hoje eu posso olhar para trás naquele momento difícil da perda do meu filho, que ele esteve comigo naquele momento da dor. E é isso que João recebe quando ele recebe a revelação da igreja em Esmirna, que Deus não livra o seu povo do sofrimento, Ele livra o seu povo no sofrimento. E talvez você esteja aqui vivendo um tempo de sofrimento. Deus trouxe aqui você para que você entenda: você não está sozinho no sofrimento. Ele está contigo para te poupar, para te livrar e para te abençoar e para dar poder espiritual para que você supere essa dor, esse sofrimento, essa tribulação que você está enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, o dono da igreja, diz para os crentes da igreja: Satanás prenderá alguns de vocês na prisão, e vocês sofrerão a prova da vossa fé. Mas saiba de uma coisa: eu estarei com vocês no momento da prova, para que vocês possam superá-la, sempre sendo fiéis a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que quer dizer Esmirna? Quer dizer mirra. Mirra é uma planta que, quando esmagada, exala um aroma, para nos dizer que o cristão também, quando é esmagado pela dor e sofrimento, exala o bom perfume de Cristo, e todos dão grande testemunho de que é bom servir ao Senhor, apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar dos dramas da vida. Agora tem uma boa notícia: Satanás prenderá alguns de vocês, mas será apenas por 10 dias, porque o sofrimento na vida do crente tem prazo de validade. Ele vai acabar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele escreve a carta a Esmirna, dizendo: ei, fiquem tranquilos, alguns irão morrer, alguns serão presos e não mais verão a vida, morrerão. Outros serão espoliados e viverão na pobreza, e talvez morrerão de fome. Mas saibam de uma coisa: sobre estes que são fiéis a Deus, não haverá o dano da segunda morte. Eles viverão eternamente na presença do Deus eterno, adorando a Deus pelos séculos dos séculos, e dizendo: Deus, Tu és fiel, louvado seja o Teu nome. Era isso que João recebeu. A igreja sofre, mas o sofrimento da igreja, ele é limitado. Ele não vai sofrer para sempre. Haverá um dia em que o nosso Senhor voltará para resgatar a sua igreja, a sua noiva gloriosa, e nós esperamos a volta de Jesus. É por isso que ele diz, quando ele vai falar da Nova Jerusalém: lá não haverá mais lágrima,
não haverá mais dor, não haverá mais pranto. O que haverá lá é adoração eterna ao nosso Deus e supremo pastor das nossas almas, que derramou seu precioso sangue em nosso favor. Teu sofrimento dura só 10 dias, meu irmão. A libertação de Deus para você, há uma promessa de Deus para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto a você, nessa noite, em que nós temos em mente os cristãos em perseguição, os cristãos de Esmirna, que foram perseguidos, e os cristãos na América do Norte, que hoje estão sendo perseguidos. Como anda a nossa fidelidade a Deus? Eu estou tão quebrantado hoje, porque se eu quiser ir numa praça com esse livro e abrir e ler, ninguém vai me recriminar por isso. Talvez aqueles que não entendem rirão de mim. Talvez farão até alguma brincadeira. Mas ninguém vai me prender por isso, ninguém vai me matar por isso. Há um testemunho também lá no DIP, de um pastor que se converteu, foi para um campo de trabalho forçado, e miraculosamente ele foi liberto e foi para a China. Queridos, lá na China, ele pegava a Bíblia e ele decorou 2.000 versículos. Sabe o que é isso? Ele decorou 2.000 versículos, sabe por quê? Porque ele queria voltar para a Coreia do Norte. E como lá não é permitido ter a Bíblia, ele tinha que tê-la decorado. Ele queria ser pastor de uma igreja perseguida, onde as pessoas não têm liberdade de estudar a palavra de Deus. Então ele decorou 2.000 versículos para ensinar o povo. E eu fiquei morrendo de vergonha. E falei, será que eu sei 20 versículos decorados? Tendo liberdade para ler a Bíblia onde eu quiser, a hora que eu quiser. Se não bastasse a Bíblia impressa, hoje nós temos os aplicativos. Eu já falei para vocês, eu tenho um aplicativo que tem 70 Bíblias. Eu tenho 70 Bíblias dentro do meu celular. A linguagem que eu quero, na língua que eu quero. Tem até no original, que eu dou 2 pontinhos lá. Cada palavra me revela o sentido original do texto. E será que eu tenho lido a Bíblia? Quando eu sou fiel a Deus, quando eu leio a palavra de Deus e trato com respeito esse santo livro. Segunda coisa que eu quero trazer para a gente, enquanto aplicação prática. Você tem valorizado a igreja local? Esse lugar, esse ambiente, as pessoas que domingo após domingo sentam com você aí lado a lado. Você tem amado esse ambiente, essa igreja que a gente pode sair qualquer dia. Qualquer dia a gente pode vir aqui e nos reunir para adorar a Deus, para aprender da palavra. E eu lamento porque, gente, olha, se hoje fosse ceia, talvez a gente teria, um número maior de pessoas, mas não é ceia. Porque tem gente que fala assim, eu só vou no culto na ceia. Aí eu recebo uma vitamina para o mês inteiro. E aqueles cristãos querendo morar nesse país, querendo ter uma igreja. A igreja, ela acontece escondida. Lembra a primeira cena, as criancinhas aqui, à luz de um isqueiro, lendo a Bíblia, e de repente alguém conta, e chegam as autoridades militares para acabar com aquilo e prendê-las. Você tem valorizado a sua igreja local? Terceira aplicação prática, no que diz respeito a sermos fiéis. Nós temos pregado o Jesus que um dia nos pregaram e nos salvou. Você tem sido um portador de boas notícias. Você tem falado de Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Queridos, nós não estamos debaixo de um regime de perseguição. Nós podemos falar do amor das pessoas, do amor de Deus para as pessoas. Mas sabe de uma coisa? Os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente, que não confessaram a Jesus, que se hoje morrerem, morrerão e irão para o inferno. Porque muitas vezes nós nos calamos e não testemunhamos de que Jesus salva, de que Jesus perdoa os pecados, e que Jesus voltará para buscar uma igreja santa, pura e imaculada. Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? A minha oração nessa noite em que nós temos na memória os cristãos que hoje, sabe quantos cristãos
morrem pela perseguição ao redor do mundo por dia? 20. 7 mil por ano. Morrem pelo fato apenas de mencionar o nome Jesus. E eles testemunham. E eles pregam. Eles são fiéis. Fiéis até a morte. Porque sabem que a morte física poderá bater na porta deles e eles morrerem. Mas o dano da segunda morte não terá vez sobre ele, porque eles são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Foi isso que Jesus disse: temeis, vocês deverão temer, não aqueles que apenas matam o corpo, vocês deverão temer aquele que além de matar o corpo, pode prender a alma para sempre no inferno. Vocês devem temer a Deus. E nessa noite, queridos, há um apelo do Espírito do Senhor, para que sejamos fiéis a Deus. Ser fiel até a morte. Mas ser fiel até a morte não é confessar o nome de Jesus até você morrer. Ser fiel até a morte é, em qualquer circunstância, em qualquer situação, vale a pena professar o nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos seus anjos que está no céu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. É com temor e tremor que eu reparto essa palavra pastoral. Ser fiel até a morte. Ser fiel a Deus, lendo a palavra. Ser fiel a Deus, amando e valorizando a sua igreja local. Ser fiel a Deus, testemunhando do amor de Jesus pelas pessoas. Nós hoje conhecemos, ontem nós não conhecíamos. E porque alguém foi ousado e pregou a palavra, nós estamos aqui. Que sejamos instrumentos para que outros cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que Deus nos ajude, Deus nos abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos fazer ilhas. Então, primeiro banco vira aí para o segundo banco. Primeiro banco, segundo banco. Terceiro banco para o quarto banco. O quinto para o sexto. Faça rodinhas aí. E agora nós vamos interceder por aqueles que estão vivendo debaixo de um regime de perseguição. Nós já oramos várias vezes, mas eu queria que você orasse ainda mais, agora em específico, pelos pastores da Coreia do Norte. Ore pelos crentes da América. Você sabia, queridos, olha aqui, presta atenção, pode continuar com a mão dada aí. Você sabia que tem mãe que na Coreia do Norte não pode falar para a filha que é crente, porque lá na escola elas são incentivadas a contar qualquer pessoa da família que falam do nome de Jesus. Nós ouvimos um testemunho que foi lido aqui, de uma menina que entregou seu irmão que era crente. Isso acontece lá. Vamos orar para que no momento em que elas estiverem ali, tendo que abrir mão da sua vida, da sua fé, elas sejam fiéis até a morte. Você sabia que na igreja de Esmirna, o pastor depois de João foi Policarpo. Policarpo era um discípulo de João, e ele foi pastor da igreja de Éfeso, e martirizaram esse homem, e pegaram, o Império Romano pegou esse homem, esse pastor, e disse assim: olha, você está disposto a negar Jesus? Senão, jogaremos você às feras, e eles irão destroçar vocês. Sabe o que eles faziam? Eles amarravam a mão e os pés, e colocavam um cavalo de um lado, um cavalo do outro, e depois espantavam os cavalos para irem um para cada lado, e assim os homens, as pessoas se arrebentarem. Sabe o que Policarpo falou? Eu não negarei o meu Senhor. Sabe o que o Império Romano disse? Então, a sua morte será lenta e com muito sofrimento. Nós iremos colocar você numa fornalha, você vai queimar. Você está disposto a negar Jesus? Você ficará livre disso. Sabe o que ele falou? Eu tenho 86 anos, e por 86 anos o meu Senhor nunca me abandonou. Jamais irei negar o seu nome. E quando ele era queimado vivo, isso é história, quando ele era queimado vivo, ele cantava louvores a Deus.
ele foi fiel até a morte. E eu tenho certeza que a coroa da vida foi colocada na sua cabeça. Mas quantos estão hoje sendo perseguidos ali na Coreia, estão precisando da nossa oração, para que quando chegar esse momento, eles possam continuar a confessar o nome do Senhor Jesus. Ore pelos pastores da Coreia do Norte, ore pelos cristãos na Coreia do Norte, ore pela liberdade no Evangelho. O Evangelho não está preso, por isso já tem ali 300 mil coreanos que adoram a Deus ali no norte. Que você ore para que o Evangelho continue sendo propagado, para que aqueles que estão sob um regime aí de perseguição tenham um alívio da parte do Eterno, em nome de Jesus. Ore, levante a sua voz. É por isso que nós estamos hoje reunidos aqui enquanto igreja. Estamos orando pela igreja perseguida, pela igreja em sofrimento, pela igreja cerceada o direito de adorar a Deus com liberdade,